Se o obreiro chega perto de você e te dá um envelope, te dá um envelope, vai até você e você diz, eu não quero, ou rejeita, você vai dizendo, eu não quero a bênção de Deus. Porque o envelope, a tua semente, você pode não ter hoje. Tem acontecido no Âncora 2. Não tem hoje, mas Deus está abençoando. Você quer saber? Tinha um irmão lá que era tacógrafo, não é isso, meu filho? Topógrafo. É o Hugo. Ele não tinha emprego, não tinha nada. Estava desempregado, vivendo de renda, que a empresa fechou, e ele depositou e vai vivendo da renda, e com família, com a esposa e com seu filho. Meu irmão, sabe o que aconteceu no milagre que Deus fez? Ele não tem nem como trabalhar, tem que botar gente. Está abrindo uma empresa, pastor. Porque ele acreditou no milagre, na palavra que é liberada nesta noite. Acredite, meu irmão. Aleluia! Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer grande nesta terra. Nós aprendemos e começamos a tomar isso posse para nós mesmos. Que as coisas melhores eram do mundo, era dos homens lá fora, do incrédulo. Mas Deus quer abençoar a tua igreja com portas, com janela dos céus a escancarar para a tua vida. Se você acredita, dê uma linda amém para o Senhor. Aleluia! Dá um glória aí. Glória a Deus. Aqui está a tua igreja. Espírito Santo, aqui está o teu povo. Ó Pai, tu conheces, Senhor, a necessidade dos teus filhos. Nós aqui estamos, Senhor, aleluia, falando a tua palavra, aquilo que tu coloca no nosso coração, na nossa boca, e transmitindo para os teus filhos, que vai haver um romper de bênção, um romper de vitória, de portas abertas. Senhor, causa na justiça. Quem sabe até herança, Senhor, que virão na mão dos teus filhos. Espírito Santo, que eles creiam na tua palavra, no nome de Jesus. Faça, Senhor, acontecer um milagre. Honre nesta terra para a glória e honra do nome do Senhor. Nós oramos a ti, crendo no milagre, no nome de Jesus. Amém. Com vocês, a Patrícia Holt vai estar adorando o Senhor. A paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Quero parabenizar as irmãs. E não sabia eu que já estava vindo até de uniforme, né? Muito prazer de estar nessa igreja. Deus é bom. Vamos louvar ao Senhor. Mas o Senhor veio bem rapidamente, porque o nosso pastor nos ensina, né? Louvar, louvar, saudação, saudação. Mas certa feita tinha duas multidões. Uma saindo de um grande centro, vindo de Cafarnaum. E elas estavam extasiadas pelos milagres que Jesus operava. Por mais que os que estavam ali dentro da multidão, alguns não criam que ele era o Messias aguardado. Mas havia uma outra multidão, não tão numerosa, corações tristes, despedaçados, porque estavam indo levar o filho único de uma mulher que já havia tido percas. Eu só sei de uma coisa, Deus conhece o teu limite. Porque Jesus vai encontrar com essa mulher, chamada, o nome não diz, mas a viúva, denominada a viúva do filho, tinha um filho e ela era de Naim. Jesus encontra ela na porta da cidade. Só que mal sabiam eles que Jesus, o certo, a praxe, seria chorar com os que estavam chorando, se condoer. Mas Jesus não chegou para chorar nem lamentar. Jesus chegou para decidir. Jesus chegou para fazer milagres. Jesus chegou para cancelar o funeral. E aonde Jesus chega, o luto vira festa e o nome dele é glorificado. Pode colocar aí, meu querido. Porque quando Jesus toca, acontece isso aí. O 2.
Quando Jesus toca, não tem como ficar calado. Quando Jesus toca, não tem como ficar inerte. Quando Jesus toca, é exatamente o que acontece. O menino começa a falar e o melhor, Deus o entrega à sua mãe. Então o Senhor me trouxe de Petrópolis para te dizer, ninguém vai enterrar o que é seu, porque Jesus chegou para fazer milagre. Milagre. Aleluia, Deus de milagres está neste lugar. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez e está fazendo aqui. Aleluia, aleluia. Foi assim que aconteceu. Aleluia. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho então. A mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo o que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez. Ele cancela o funeral. Ah, cancela sim. Aleluia. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido. E agora o seu filho no cemitério, a cova pronta já estava, e os cordeiros prontos para enterro ali fazer. Não sabiam que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus o funeral então mandou parar, tocou nesse que viu morto, mandou levantar. Os homens ali, Jesus ressuscitou, e a multidão vendo aquilo começou a glorificar.
crê que o Deus de milagres está neste lugar? Aquele menino, quando tocado, a primeira coisa que aconteceu, porque morto não tem ração, morto não tem ação, não tem calor, morto está inerte. Só que quando Jesus toca, começa a movimentar. Começa a se movimentar. O calor começa a vir, a circulação, o coração começa a bater. E é impossível ficar calado, porque diz que quando Jesus tocou no menino, ele começou a falar. E sabe quem primeiro sentiu que o teu milagre e o meu milagre está vivo? Quem estava levando para enterrar. Aleluia. E muitas das vezes, quero a ajuda dos músicos, nós nos sentimos a caminho, talvez, do cemitério. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Humanamente falando, nos deparamos, e às vezes até como Ezequiel fez, porque quando ele fala, Senhor, tu sabes. Na verdade, ele está dizendo, Senhor, na minha ótica, no meu diagnóstico, no meu olhar, eu não vejo jeito. Mas eu sei que segundo a tua palavra, tudo tu pode. E eu sei que o Deus que cuida. Eu não sei como você chegou nesse congresso aqui. Eu não sei como foi seu dia, eu não sei como foi essa semana. Mas eu sei que o Deus que começou a boa obra, o Deus que cuida de ti, mesmo que você se atemorize, mesmo que você tenha medo, Ele está contigo. E te diz, não temas, meu filho. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Desce isso aqui. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está... É assim que acontece. E o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Quantas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Confio, confio, confio. Eu creio em ti, eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Eu olho, olha o segredo. Eu olho para ti e espero em ti. Olha o que acontece. Quando você sente medo, sinta ele aí. Do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. E nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu tenho o tempo certo da vitória te entregar. E esse tempo é necessário para te afastar do eu, Senhor. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti.
Presta bem atenção uma coisa, quando você está aqui, quando eu e você estamos aqui com o propósito de adorar a Ele, o Senhor está cuidando das nossas coisas lá. Faça a obra dEle, adore Ele, glorifique a Ele. Ele está cuidando lá na tua casa. Ele está cuidando lá no meio da tua família. Ele está alcançando aquele que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor. Descansa. Descanse, já começa a sorrir, já começa a procurar o pastor para marcar um culto de ação de graça, mas não chegou a vitória, não importa. Quem crê, já pega o tamborim, a Miriam pegou o tamborim depois que o Marcelo abriu, meu filho. Mas eu e você conhecemos a história, já começa a pegar teu tamborim. Já começa a fazer festa para o Senhor. Porque pelos olhos da fé você já está vendo o Senhor já abrindo mares para você passar. O Senhor ressuscitando o que está morto. O Senhor operando maravilhas, milagres. O Senhor curando porque onde Ele está, aonde Ele está, milagres acontecem. E Ele está neste lugar, porque é promessa e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Que onde é dois ou três reunidos no seu nome, Ele está. Ele está. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa. Começa a sorrir. Amém. Aleluia! Descansa no Senhor, confia porque Ele cuida. E Ele está cuidando de mim, está cuidando de você. Eu não sei qual é a causa que está te atingindo, mas uma coisa é certa, hoje é dia de milagre. Você crê no milagre? Você recebeu já pela fé o seu milagre? Eu já tomei posse! Eu ainda estou vendo muita gente desligado ainda, olhando para um lado, olhando para outro, e não quer nem sequer ligar no céu. Ele está tentando impedir, mas o Senhor é general de guerra e está neste lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia! Aleluia!
Depois nós ouvimos mais louvor no final. Nós queremos agora a palavra. E com a palavra, nosso pastor João Paulo. Gostaria de pedir, por favor, melhore esse som, que aqui em cima está só a graça. A paz do Senhor para a igreja? Amém. Glória a Deus. Quem tem motivos para adorar a Deus aqui? Deixa eu ver. Maravilha. Deus está nesse lugar. Deus se faz presente nessa festa linda e maravilhosa. Eu sou grato a Deus pelo privilégio, mais uma vez, que Ele me concede de poder ministrar Sua poderosa palavra. Eu sou grato a Deus também pela vida do pastor Jorge, missionária Naildes, que foi a ponte, o canal de Deus, para que eu pudesse estar aqui nessa noite ministrando a Sua poderosa palavra. É uma honra muito grande para a minha vida, para o meu ministério, poder conhecer o pastor Eliseu. Deus continue abençoando sua vida, sua casa, seu ministério poderosamente. A festa está linda. A minha esposa está me acompanhando, a missionária Rosângela. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no tema Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Verso de número 36. Enquanto você procura, deixa eu falar rapidinho aqui dos materiais. Eu tenho aqui um livro que tem o tema O Veneno da Serpente. O Veneno da Serpente é um livro de batalha espiritual. E ele está baseado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 3. Quando Paulo diz à igreja: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. E aqui eu falo acerca do efeito do veneno da serpente no corpo humano e trazendo isso para a nossa vida espiritual. E também tem o livro Todo Olho Verá. Isso aqui saiu fresquinho agora, tem umas 2 semanas do forno. É escatológico. O que vai acontecer com Israel depois que a igreja for arrebatada? O que vai acontecer com o povo judeu depois que a igreja for arrancada com força dessa terra? E aqui tem algumas explicações, porque o livro de Apocalipse, algumas pessoas falam para mim, a minha área é escatologia, que Deus me chamou pela sua misericórdia, e existe algumas pessoas que têm dúvida acerca do livro do Apocalipse. E esse livro aqui, uma leitura rápida dele, você vai começar a entender algumas coisas. Os profetas menores, principalmente, foram os que mais profetizaram acerca das coisas, dos acontecimentos dos últimos dias. Profeta Amós, profeta Zacarias, profeta Joel, o profeta Daniel também. Esse livro aqui é uma leitura rápida e bem explicadinha para você entender algumas coisas. O livro é 15, Todo Olho Verá. Esse aqui, o Veneno da Serpente, é R$20. Também tem alguns temas de DVD que eu trouxe também. No final ali os irmãos me procuram. O DVD é R$10. Mas pastor, eu não trouxe dinheiro. Não se preocupa não, eu trouxe a maquininha. Que Deus abençoe a sua vida. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, verso de número 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 varões que, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorca fazia
quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe as mãos, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E você diga amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Já vimos uma peça aqui muito linda acerca deste acontecimento, acerca deste evento que aconteceu no livro de Atos, capítulo 9. Dorcas ela habitava na cidade de Jope. Você conhece Jope de ouvir falar do profeta Jonas, uma cidade conhecida. Jonas, quando recebeu uma ordem do Senhor para profetizar Nínive, em Jope, Jonas pegou um navio e foi para Tarsis. Jope, uma cidade marítima, nos termos de Dan, com cerca de 48 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Jope, por ser um porto muito famoso, por ser um porto de muita importância em Israel, nas terras de Dan, Jope por muitas das vezes foi saqueada, foi invadida por piratas daquela época. Jope, por ser uma cidade de muita importância e uma cidade estratégica para a navegação, Jope ela foi destruída por 2 vezes, por Sétio e por Vespasiano. 2 vezes a cidade de Jope foi destruída. E no ano de 1799, quando Napoleão I deu uma ordem para que Jope fosse destruída, e ali em Jope houve um massacre no ano de 1799, e muitas mulheres, muitas crianças e muitos homens morreram ali em Jope por ordem de Napoleão. Aquele massacre terrível. Jope constantemente é uma cidade saqueada por piratas. E na época de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 aqui, a história de Dorcas não era diferente esse período. Muitas viúvas existiam naquele lugar, porque era um porto, e muitos homens saíam para a navegação, para a pesca, e não tornavam a casa por causa de algum naufrágio, alguma tempestade, morria no mar e deixava para trás as suas viúvas com as suas famílias. Jope também é uma cidade onde tem muitas prostitutas, muitas mulheres que ganham a vida vendendo o seu corpo para os marinheiros e para os pescadores que ali desembarcavam naquela cidade, para desembarcar suas mercadorias e os seus pescados. Essa era a cidade de Jope. Este era o contexto histórico a qual vivia Dorcas. Dorcas foi a primeira mulher na Bíblia Sagrada a ser chamada de discípula. E isso chama muito a atenção quando eu estava lendo esse texto em casa. É a primeira vez que eu ministro acerca da vida desta mulher. E eu fiquei maravilhado quando eu comecei a ler acerca da história desta mulher. Eu descobri que essa mulher era uma mulher fantástica. Eu descobri que esta mulher era uma mulher acima da média. Essa mulher era uma mulher que marcou o seu tempo. Dorcas era uma mulher extraordinária. Dorcas está escrito no texto e você viu a peça que foi apresentada aqui no início do trabalho. Dorcas vivia para ajudar Dorcas era uma mulher que vivia para ajudar o seu próximo. Dorcas era uma mulher que vivia fazendo esmola, vivia fazendo túnicas, roupas, vestidos para acolher as viúvas necessitadas que vivia
na cidade de Jope. Mas o que me chama a atenção, que Jope, a Bíblia só fala de Dorcas, que ela vivia naquela cidade, uma discípula de Jesus Cristo. Jope não parece uma cidade que atrai os pregadores. Jope não parece uma cidade atraente para os missionários, porque Jope é um lugar solitário. Jope é um lugar difícil para a pregação do evangelho. Se fosse nos nossos dias atuais, ninguém queria pregar em Jope. Se fosse nos nossos dias de hoje, nenhum pregador queria fechar a sua agenda na cidade de Jope, porque Jope é uma cidade violenta. Jope é uma cidade pobre. Jope é uma cidade onde tem muitas pessoas necessitadas. Jope não tem agenda. Jope não tem fotografia. Jope não tem curtida no Facebook. Jope não tem aplauso. Jope é um trabalho solitário. Por gentileza, pega na mão do teu irmão que está do seu lado, fala para ele: Deus te chamou para pregar em Jope. Jope não tem aplauso. Jope não tem compartilhamento. Jope não tem microfone na mão. Jope é um trabalho solitário. Jope, você faz a obra de Deus e ninguém está vendo. Jope, você faz a obra de Deus e ninguém está observando. É somente você e Deus. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração nesse tema. Jope é para quem verdadeiramente tem amor pela obra do Senhor. Porque a minha geração quer aplauso, a minha geração quer microfone, a minha geração quer púlpito, mas Jope está clamando por missionários. Jope está clamando por homens e mulheres de Deus que querem fazer verdadeiramente a obra do Senhor. E eu vim como um profeta de Deus aqui nessa noite. O tema é: ressuscita as Dorcas, porque existem mulheres e homens de Deus que, quando aceitou Jesus, até foi uma Dorcas, vivia, servia ao Senhor com mais alegria, com mais intensidade, pregava na rua, pregava no trem, pregava nos ônibus, mas parece que o tempo foi passando, foi adormecendo espiritualmente. Mas levanta a mão que eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida. É um tempo de Deus ressuscitar as Dorcas novamente na obra do Senhor. Se tem Dorcas aqui, joga a mão pro alto e dá um barulho de glória mais alto da tua vida aí. Ninguém quer ir para Dorcas. Ninguém quer ir para Jope, perdão. Ninguém quer ir para a cidade de Jope. Jope é uma obra solitária. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, pastor Eliseu, papai foi enviado para a cidade de Mato Grosso do Sul, na cidade de Ponta Porã, e é uma cidade deserta, uma cidade fronteira com o Paraguai, e uma cidade muito pobre, não tem oferta, não tem dízimo, e foi para lá que enviaram o papai. Papai cheio de força, papai cheio de vigor, acabou de ser consagrado a pastor, acabou de fazer o seminário. Meu pai pensava que iam colocar uma igreja grande na mão dele. A igreja tinha mais de 200 congregações espalhadas para o Brasil, nas capitais do Brasil. E colocaram o papai no interior do Brasil, no sul, em Mato Grosso do Sul. Papai, quando chegou lá, o pastor falou: olha, procura uma casinha para alugar. E o aluguel na cidade era muito caro. E papai alugou uma sala de 3x3. E ali papai começou a obra, e a obra era espinhosa. Papai era homem de guerra, papai era homem de oração e de evangelismo. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu fui criado no campo missionário. Eu sou fruto do campo missionário. Eu sou fruto do culto doméstico e eu sou fruto da escola dominical. E papai ia para a rua pregar e ninguém se convertia. Papai ia pregar na rodoviária e ninguém se convertia. E eu vi a luta do papai, porque eu sempre acompanhei meu pai na trajetória dele ministerial, ainda novinho, 16 anos de idade,
Certa feita, papai estava fazendo evangelismo na rua, na fronteira com o Brasil e com o Paraguai. E papai colocou a caixinha de som na calçada, quando de repente um carro desgovernado subiu a calçada, pastor Eliseu, e o carro pegou a caixinha de som, e o carro me pegou por trás e me jogou para o alto. E quando eu caí no asfalto, um outro carro veio e passou por cima de mim, por cima da minha bacia. Eu quebrei a perna esquerda em 3 lugares. Eu tenho um parafuso no tornozelo, eu tenho um parafuso no joelho e eu tenho uma placa de metal na cabeça. Eu quebrei a bacia e fraturei a última vértebra. E o médico falou para papai assim: olha, providencie uma cadeira de roda para o seu filho, que o seu filho nunca mais vai andar. Essa foi a chope na vida do meu pai. Mas só que eu tinha uma promessa de Deus na minha vida. Quando mamãe me arrastava para as consagrações e me colocava sentado ali, a importância de levar o filho para a casa do Senhor. Você pensa que a criança não absorve aquilo que está sendo liberado do altar? A criança absorve. É nessa idade que a criança começa a entender e começa a pegar gosto pelas coisas de Deus. E eu comecei a lembrar das promessas de Deus na minha vida, quando Deus tomava os profetas e falava: eis que eu te digo, tu vai ser um pastor, tu vai ser um pregador do meu evangelho. E eu estava deitado naquela cama há cerca de 1 ano. Eu perdi o movimento do meu corpo inteiro. Pastor, podia me cortar com um serrote no meio, que para mim não fazia diferença nenhuma. Não sentia frio, não sentia calor. Alguém ligou para papai do Rio de Janeiro e falou: pastor João, volta para o Rio de Janeiro, porque o seu tempo aí acabou. Mas meu pai entendeu que aquilo que aconteceu comigo foi para o nome dele ser glorificado. Eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Nada acontece na tua vida por um acaso. Se você está passando essa luta, se você está passando essa prova, você pode até estar pensando em voltar atrás, em desistir, mas Deus nunca vai permitir de você voltar para o lugar de origem com a cabeça baixa, envergonhado. Ai, meu Deus do céu, pega na mão do irmão aí, por gentileza, fala para ele: se você está sendo provada, se você está sendo provado, espera só mais um pouquinho, porque a exaltação de Deus vai chegar na tua vida. Você não vai sair dessa posição envergonhada, de cabeça baixa e humilhado, porque foi Deus que permitiu que você entrasse nessa prova, nessa batalha. E se Ele permitiu, tem vitória de Deus para a tua vida. É vassoura. Eu acho que só metade da igreja entendeu. Eu estou sentindo meus pés queimando aqui nesse altar. Tem vitória de Deus para a tua vida, não desista. Pega na mão da irmã aí, por gentileza, fala para ela: não desista. Não desista, tem vitória de Deus para a tua vida. Tem vitória de Deus para a tua casa. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não sei, não quero saber. Mas eu sei de uma coisa: Deus não vai deixar você sair dessa benção, dessa prova, dessa provação, dessa luta, com a cabeça baixa e humilhada. Tem vitória de Deus para você, creia. É vassoura. Pastor João, volta para o Rio de Janeiro. Papai, não vou voltar não. Volta. Alguém até ligou para papai e falou que papai foi sem direção. Por isso que aconteceu isso. A pior coisa que tem é quando o crente não entende a nossa prova e quer dar palpite naquilo que ele não sabe. O senhor deve ter ido sem a direção de Deus. Por isso aconteceu esse acidente. Papai, não vou voltar não. E eu deitado naquela cama há 1 ano. Eu lembro disso todos os dias, Deus não me deixa esquecer. Mamãe fazendo comida no fogão. E papai foi servir Santa Ceia domingo de manhã. Meia dúzia de crentes. A cidade, ninguém aceitava Jesus. Cidade católica, roxa, idólatra. Papai foi servir Santa Ceia, meia dúzia de crentes. Quando o papai voltou, eu estava deitado na cama, a mamãe cozinhando no fogão. Estava frio aquele dia. Eu não sentia frio, mas minha mãe botava o colchonete assim próximo do fogão para me aquecer. Quando
Quando o papai entrou, estava tocando um louvor na rádio. E quando estava tocando aquele louvor, eu comecei a lembrar das promessas que Deus tinha feito para mim alguns anos atrás, quando eu era criancinha. Comecei a lembrar das consagrações no Rio de Janeiro. E eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a presença de Deus ali. Papai foi até a cama onde eu estava. E papai começou a fazer um carinho na minha cabeça. E quando o papai começou a fazer um carinho na minha cabeça, papai segurou na minha mão e começou a orar. E a oração de papai era: João Paulo, senta nessa cama em nome de Jesus. Eu era duro, eu não tinha curvatura mais no corpo, eu fiquei duro, igual uma tábua. Eu já sempre fui magrinho, alto, mas meu corpo secou, só tinha pele e osso. Papai começou a me puxar, e quando o papai começou a me puxar, eu comecei a sentir dor no corpo, eu não sentia dor. Há mais de um ano eu não sabia o que era isso. 16 anos de idade, eu usava fralda. Não tem vergonha de falar isso, é para o nome do Senhor ser glorificado. Minha irmã, minha mãe tinha que estar me trocando minha fralda com 16 anos, cheio de sonho. E quantas pessoas aqui hoje, cheio de sonho, cheio de projeto, e por causa de uma provinha está pensando em largar. Por causa de uma provinha está pensando em desistir. Deus nunca vai te dar uma prova maior do que você não possa suportar. Pastor, a minha prova é grande. É porque Deus sabe que tu é grande para vencer essa prova. Papai começou a me puxar: João Paulo, senta nessa cama em nome de Jesus. Eu comecei a sentir dor e comecei a me encurvar. Papai me botou sentado na cama. Nessa altura, minha irmã, meus irmãos, minha mãe já estava em volta da cama orando, intercedendo. Aí papai mudou o discurso. Papai agora não é senta, agora é fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu escutei um pregador esses dias falando que não vê mais Deus ressuscitando. Eu pedi misericórdia a Deus da vida desse pregador. Não vê mais Deus curando paralítico. Sabe por quê? Porque está enfurnado dentro da igreja. Vai para o campo missionário. Aqui é para você edificar sua fé. Para você exercitar tua fé lá fora. Tu quer ver algo acontecer de sobrenatural? Pega a tua Bíblia, bota embaixo do braço e vai pregar o evangelho. E papai começou: fica de pé, fica de pé, fica de pé. Para resumir, eu dei um pulo, fui batizado com o Espírito Santo, fiquei de pé e estou de pé até hoje para dizer que Deus cura, Deus faz. Papai, coloca a roupa no João Paulo que ele vai para a igreja andando hoje. A igreja era uma distância daqui. A gente entrou na esquina ali para vir para cá. Um pouquinho só a mais. Só um pouquinho a mais, uns 300 metros na nossa casa para a igreja. Papai colocou a roupa, minha mãe colocou a roupa em mim. Fomos para o culto 6 horas da tarde. Eu ainda não estava pisando firme, não. Ainda estava meio desequilibrado. Mas ninguém me segurava, eu andava sozinho. E eu comecei a descer a rua. E quando eu comecei a descer a rua, os vizinhos começaram a sair para fora. Os vizinhos na janela: o que é? É ele? É ele mesmo. Aí começaram a sair no portão. Começaram a sair na rua. Eu sei que quando eu entrei na igreja, já tinha uma multidão do lado de fora na calçada, assistindo o meu milagre, assistindo a minha vitória. Papai deu início ao culto. Papai não tinha cooperação de obreiro, papai cantou ainda a harpa, papai dirigiu o culto, papai pregou. Foram mais de 40 vidas que aceitaram Jesus naquele dia. Passou um ano mais ali, papai batizou mais de 30 pessoas nas águas e o nome dele foi glorificado. Agora já pensou se voltasse para o Rio de Janeiro com aquela enfermidade, paralítico? Eu tenho certeza que eu estaria paralítico até hoje. Por quê? Porque correu do desafio, correu da guerra, correu da batalha. Deus não te chamou para aplauso, Deus te chamou para fazer obra anônima, mas é na obra anônima que tem um galardão dele para você. O pastor não está te vendo, a esposa do pastor não está te vendo, mas Deus está sentado no trono, vendo a obra que você está realizando em prol do reino dele. Pega na mão da irmã aí, por gentileza, fala para ela: não desista. Fala: a obra é silenciosa, mas não desista.
Fala, a obra é espinhosa, mas não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Ela fazia uma obra que ninguém queria fazer. Ela estava no lugar onde ninguém queria estar. Uma obra anônima. Uma obra silenciosa. Ela foi a primeira mulher na Bíblia a ser chamada de discípula. Alguns acreditam que essa mulher, ela tinha posses, tinha bens, era uma mulher rica. Uma mulher com condição financeira abastarda. Mas eu não posso afirmar isso porque a Bíblia não me afirma isso acerca da vida financeira e da família dessa mulher. Alguém diz também que essa mulher também era uma viúva. Eu não sei se ela era rica. Eu não sei se ela era viúva. Eu sei que ela abraçou a causa de Cristo. Ela abraçou a obra do Senhor. Ela decidiu fazer aquilo que ninguém queria fazer. Parece que o nome dela identifica a sua própria característica, porque o nome Dorcas no grego e Tabita é aramaico. Ambos os nomes traduzidos significam gazela. Você sabe muito bem disso. E eu estava estudando um pouquinho acerca da gazela e eu descobri algumas características de uma gazela. A gazela ela pode viver num prado, em um campo verdejante. Também como a gazela pode viver também em um deserto. Você pensa que deserto só existe camelo? Não. Deserto existe várias espécies de animais. E a gazela, ela tem uma resistência muito grande ao deserto. Ela tem uma capacidade de adaptação ao ambiente a qual ela vive. Eu estava estudando e eu descobri algo interessante da gazela. A gazela, aparentemente, é um animal frágil. Aparentemente, você olhando para a gazela, você vê que ela é um animal frágil, mas não é. A gazela é um animal muito resistente, um mamífero, um antílope. E eu descobri que a gazela, quando o calor está intenso no meio-dia no deserto, o seu coração ele diminui de tamanho cerca de 50%. E o seu fígado também diminui de tamanho cerca de 50%. A gazela, ela tem o poder de se adaptar ao ambiente. Quando o coração dela diminui e o seu fígado também diminui, ela está economizando oxigênio para poder sobreviver àquele ambiente hostil, extremo do deserto ao meio-dia. Interessante também que a gazela ela retém a urina para não perder líquido naquele período do ápice do sol do meio-dia. E quando um predador ele observa a gazela, ele pensa que a gazela é um animal frágil. Talvez ele deixa de atacar o camelo, deixa de atacar, interessante isso, o elefante, animais grandes, e vai atacar a gazela, porque a gazela é um animal pequeno, cerca de 70 centímetros de altura, com as pernas compridas e aparentemente muito frágil. Mas quando o animal deixa de atacar um outro animal aparentemente grande, forte, robusto, e vai tentar atacar a gazela, esse predador é surpreendido. Por quê? A gazela é um dos mamíferos que corre com mais velocidade, cerca de 70 km por hora. Não se engane com a aparência frágil da gazela. E isso que era Dorcas. Quando eu olho para ela, parece uma pessoa frágil, mas é uma pessoa de muita resistência. Era uma pessoa de muita força espiritual. Existem pessoas que parecem até que é fraquinha espiritualmente, mas essa pessoa que aparentemente parece fraquinha, existe uma força de Deus dentro dela que ninguém pode imaginar. Lá no Paraguai, quando o papai estava dirigindo a igreja do Paraguai, lá em Pedro Juan Cavalheiro, não tinha nada para comer, pastor. A igreja atrasou o salário do meu pai mais de 2 meses, não tinha nada para comer. E papai, isso foi antes de acontecer o acidente comigo. E papai foi para a igreja não tinha nada para comer. Não tinha nada em casa, nos armários, para quando nós voltássemos do culto,
minha mãe fazia janta para a gente se alimentar. Então Deus enviou uma pessoa e aquela pessoa deu uma oferta para o meu pai. E no dia seguinte papai foi e fez as compras do mês, uma compra abençoada, uma compra grande para o mês inteiro. Mas quando o papai trouxe a compra para dentro de casa, Deus falou para o meu pai: essa compra não é sua, você vai abençoar a vida de alguém. Fala para o teu irmão, para fazer a obra em Jope, precisa estar atento à voz de Deus. Você vai dar essas compras para alguém. E chegou uma família lá no nosso portão. Uma mulher com uma penca de filho, tudo escadinha. Viúva também. E meu pai deu as compras para aquela mulher. E nós ajudamos a levar a compra na casa dela. Era dentro de uma roça, uma chácara, muito longe, no meio do mato. E nós fomos para casa. E não tinha nada para comer. Papai foi dirigir o culto de libertação de segunda-feira. E quando o papai foi dirigir o culto de libertação, papai estava trancando o portão e eu do lado do papai. E eu falei para papai: papai, o que a gente vai comer, papai? Papai, Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Deus nunca vai deixar desamparado. Ah não, levanta a mão, isso aqui é profético. Deus nunca vai deixar desamparado aquele que coloca o seu coração verdadeiramente na sua obra. Deus nunca vai deixar desamparado. Um pastor veio de outra cidade visitar a igrejinha. E ele veio com uma Kombi. A Kombi era a Kombi do exército. Ele era militar. E ele parou na porta da igreja e cultuou a Deus conosco. E se alegrou. Se despediu do papai e foi embora com a Kombi do exército. E quando foi embora, papai está trancando o portão, as lágrimas. E de repente a Kombi lá embaixo começa a fazer o retorno e começa a piscar o farol. Meu pai: aconteceu alguma coisa, pastor Santos? O senhor está voltando a esquecer alguma coisa? Ele falou: não, deixa eu falar algo para o senhor. Eu estava cultuando a Deus aqui, mas antes de eu vir aqui, Deus mandou eu passar no supermercado e encher a Kombi de compra. Mas Deus mandou eu segurar, porque Ele falou que ia me revelar só no final quem era para dar compra. Deus estava provando a fé do meu pai até o último minuto. Papai trancou a igreja, apagou as luzes, estava indo embora. Quando o papai estava embora, o pastor retornou com a Kombi e falou: Deus mandou entregar essas compras para você. Levanta a mão, eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida. Eu não sei quanto tempo você faz a obra de Deus. Eu não sei quanto tempo você está envolvido com as coisas do Senhor. Eu não sei qual é a tua necessidade, qual é a tua fragilidade. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. O tempo da escassez na tua vida está chegando ao fim. Isso aqui é profético. O tempo da escassez está chegando na tua vida. Se prepare que tem provisão de Deus e vai chegar no teu endereço, vai bater na tua porta. Você não vai precisar pedir nada para ninguém, não vai precisar pedir favor para ninguém. Deus conhece o teu endereço, Deus conhece o teu CEP, Deus sabe o nome da tua rua e a vitória vai chegar no teu portão. Só quem crê nisso, joga uma não, joga as duas mãos pro alto e pega essa palavra profética, porque tem vitória de Deus chegando no teu endereço. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa casa. Esse tema aqui não foi escolhido por um acaso. Deus quer despertar a igreja para os últimos dias, o arrebatamento da igreja, para nós morarmos com Cristo nos ares. Mas Deus quer levantar as Dorcas dos últimos tempos para um verdadeiro avivamento na obra do Senhor. E Ele conta com você. Ele conta com você. Ele conta comigo. Pega na mão da irmã, por gentileza, fala para ela, Deus conta com você. Não desista. Fala, não desista. Fala para ela, não desista. Deus conta com você, Ele conta contigo.
Só que ela ficou doente. Ela era uma mulher intensa na obra de Deus. Ela era uma mulher que não tinha tempo difícil para ela. O pastor podia contar com ela a qualquer momento. Não tinha tempo ruim, não tinha frio, não tinha calor. Dorcas estava sempre pronta a fazer a obra do Senhor. Mas ela ficou doente. Ela adoeceu e foi piorando cada vez mais. E o texto vai dizer que Dorcas morreu. Dorcas faleceu. E quando Dorcas morreu, descobriram que o apóstolo Pedro estava perto, em Lida, e mandou chamá-lo. E quando ele chegou aonde Dorcas estava, em um quarto alto, alguém começou a dar testemunho da vida daquela mulher. As mulheres, as viúvas, as mulheres pobres, todos aqueles que receberam esmola de Dorcas, estavam presentes ali naquela casa, chorando, o texto diz chorando, e vieram apresentar a Pedro as obras que aquela mulher fazia. E Pedro, ouvindo o choro de toda aquela multidão, mandou que todos eles se retirassem. E o texto diz que Pedro foi ao quarto alto e começou a orar. E quando Pedro começou a orar, Pedro foi até a cama onde essa mulher estava. E o que me chama a atenção aqui nesse texto, que Pedro teve uma atitude aqui no verso de número 41. O texto vai dizer que Pedro estendeu a mão e pegou nas mãos de Dorca. Mas pastor, o que isso significa, pegar nas mãos? Essa mulher era uma mulher que dedicava a sua vida a fazer a obra do Senhor. Essa mulher era uma mulher que dedicava a sua vida a servir aos pobres e aos necessitados. Quando ela morreu, Pedro, quando chegou no quarto, segurou na sua mão, e o Espírito Santo de Deus palestrava no meu coração quando eu estava sentado aqui. Quem estende a mão ao necessitado no momento da aflição e da angústia, Deus também vai estender a mão para a sua vida. Ah não, acho que ninguém entendeu isso aqui. Aquele que estende a mão ao necessitado, quando precisar, Deus também estenderá a mão para a tua vida. Ei, mulher de Deus, homem de Deus, você não está só. Você não está desamparada. Quem falou que a tua casa vai terminar assim? Quem foi que falou que a tua história vai terminar desse jeito? Deus está do seu trono olhando para a tua vida, olhando para a tua casa e olhando para a tua família. E nessa mão nessa noite, Deus está estendendo a mão para você, está dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te socorro. Quando fala de estender a mão, fala de socorro. Ela estava precisando de socorro. Socorreu tanta gente, socorreu tantas famílias, ela socorreu tantas viúvas. Mas ela, como ser humano, uma pessoa, uma mulher, talvez viúva, talvez uma mulher que não tinha família, não tinha ninguém da sua parentela, aparentemente parecendo uma mulher forte, ela também precisava de alguém para estender a mão para ela. E Deus enviou Pedro para que Pedro estendesse a mão para aquela mulher. Quando falamos de estender a mão, estamos falando de socorro. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando falamos de estender as mãos, estamos falando de carinho. O que me chama a atenção aqui, que Pedro teve a mesma atitude de Jesus Cristo. Você se lembra de Jesus quando chegou na casa de Jairo e a filha de Jairo estava morta? Jesus colocou todo mundo para fora. A mesma atitude de Pedro. Por que Jesus colocou as pessoas para fora da casa de Jairo antes de fazer o milagre? Porque as pessoas que estavam em volta de Jairo
só estava criticando, dizendo que não tinha mais jeito, dizendo que não tinha mais solução, dizendo que Jesus perdeu o seu tempo em ir na casa de Jairo, porque a filha de Jairo já estava morta. Mas como Jesus não precisa de ninguém para criticar do seu lado, a Bíblia diz que Jesus colocou todo mundo para fora antes de fazer o milagre. Assim também foi na vida dessa mulher, Dorcas. Antes de Pedro ser usado por Deus para operar o milagre na vida dela, Pedro colocou todas aquelas mulheres que estavam chorando para fora do quarto. Sabe por quê? Porque ela não estava precisando de ninguém para chorar, ela estava precisando de alguém para estender a mão para ela. Ai, meu Deus do céu. Chorar não vai resolver nada, lamentar não vai resolver nada, mas sim uma atitude de dobrar o joelho e interceder pela vida daquela mulher. Foi necessário Pedro colocar todo mundo para fora. Interessante que mandaram chamar Pedro para que Pedro viesse fazer alguma coisa, mas quem foi ajudado? Eu não vi o texto dizendo que dobrou o joelho para orar, que dobrou o joelho para interceder. Existem pessoas que estão na nossa vida só para sugar, existem pessoas que estão na nossa vida só para tentar arrancar alguma coisa de nós. Mas levanta a mão que eu vou liberar uma palavra para você. Deus vai tirar da tua vida essas pessoas que só querem sugar você, que só quer arrancar de você. Deus vai colocar intercessores do teu lado. Ai, meu Deus do céu. Deus vai colocar pessoas que estão dispostas a estender a mão para você, te ajudar no ministério, te ajudar na caminhada. Sai sanguessuga, pessoas que só sabem sugar, pessoas que só sabem se aproveitar. Era um tempo novo de Deus na vida de Dorcas. Eu quero profetizar que é um novo tempo de Deus na tua vida. Ai, meu Deus do céu. É um tempo novo de Deus na tua vida. Deus vai levantar intercessores pela tua casa. Deus vai levantar intercessores pelo teu ministério. Deus vai levantar intercessores pelo teu casamento. Deus vai levantar intercessores para a tua vida. Só quem acredita nisso, dá um brado de vitória aí, vai. Sai todo mundo do quarto. Pedro colocou todo mundo para fora. Interessante que quando Pedro chegou, pastor Eliseu, o povo já chegou com os presentes. O povo já chegou com as roupas que ela costurava, que ela fazia. O povo já chegou com as obras que ela fazia, com as suas mãos, para ajudar o povo. Interessante que me chama a atenção na vida dessa mulher, por ela ser uma mulher fantástica, uma mulher acima da média, uma mulher que marcou o seu tempo, que marcou a sua geração. Ela é uma mulher que quando ela partiu, ela fez falta. Ela é uma mulher que quando ela foi embora, ela deixou saudade. E Deus palestrava ao meu coração, ela só voltou à vida. Ela só ressuscitou, porque o dono da vida é Deus. Quem dá a vida e toma a vida é somente Deus. O único que tem o poder sobre a vida e sobre a morte é somente Deus. Somente Jesus. E Deus palestrava ao meu coração. Essa mulher ressuscitou porque ainda existia obras para ser feita através dela. O que essa mulher estava precisando é de um renovo espiritual. Ela estava precisando de uma injeção de ânimo, porque ela já estava cansada, ela já estava doente. E Deus falava comigo nesse culto que existem pessoas cansadas aqui nessa noite, mas Deus te trouxe nesse congresso de 3 dias para te dar uma injeção de ânimo. Você vai sair daqui renovada as tuas forças, você vai sair daqui avivada, e Deus irá glorificar o nome dele na tua vida. Pega na mão da tua irmã e do teu irmão e, por gentileza, fala para ela assim: é um novo tempo de Deus na tua vida. É um tempo de renovo. Fala aí. É um tempo de avivamento. É uma nova unção de Deus derramada sobre a tua vida. Se prepare que depois desse congresso a tua vida nunca mais será.
Tem gente que entendeu isso aqui. Depois desse congresso, a tua vida nunca mais será a mesma. Se prepare para ser surpreendida por Deus. Se prepare que tem surpresa de Deus para acontecer no teu ministério. Se prepare que tem surpresa de Deus para acontecer no teu casamento. Se prepare que tem surpresa de Deus para acontecer na tua casa, na tua família. É um tempo novo de Deus na tua vida. Só quem crê nisso dá um prato aí de vitória bem forte. Alguém até falou acabou. Alguém até falou morreu. Alguém até falou encerrou a história dela. Mas a última palavra na minha e na sua vida que ainda é Deus. A minha história e a sua história só se encerra quando Deus der um basta. Quando Deus falou acabou o seu tempo aqui na terra. Essa mulher ressuscitou é porque existia um propósito de Deus ainda para ser realizado. E através da enfermidade, através da morte dessa mulher e da ressurreição dela, o texto é bem claro quando diz que a notícia se espalhou por toda a cidade e o nome de Jesus foi glorificado. O que me chama a atenção na vida dessa mulher, que essa mulher era uma mulher que quando foi, deixou saudade. Existem pessoas que depois que vai embora, ninguém faz mais lembrança dela. Existem pessoas que não conseguem manter um relacionamento amigável com ninguém. É uma pessoa encrenqueira, é uma pessoa problemática. E depois que essa pessoa parte, depois que essa pessoa vai embora, ninguém sente falta, ninguém sente saudade. Mas existem pessoas também que passam pela nossa vida. Existem pessoas que passam na nossa história, que quando parte deixa a saudade. A minha avózinha foi uma mulher extraordinária, dirigente de circo de oração. Minha avózinha era analfabeta, não sabia ler, também não sabia escrever, pernambucana, da roça também. Meu avô também pernambucano, os dois já partiram para o Senhor. Minha avó, quando partiu, deixou muita saudade. Era uma mulher de posicionamento. Era uma mulher com um caráter verdadeiramente de Cristo, pastor Eliseu. Minha avó era uma pessoa tão extraordinária, uma pessoa tão fantástica, que ela foi convidada para pregar numa rádio. E quando ela entrou na rádio para pregar, quando abriram o microfone para ela, ela falou no microfone: essa rádio aqui é pirata ou essa rádio é legalizada? Uma pessoa de posicionamento. A rádio foi fechada e nunca mais abriu. Ou você é crente ou você não é crente. Princípios não se negociam. Nós somos muito bons. Minha esposa fala isso para mim todo dia. Minha esposa, isso aqui é dela, a autoria dela. Nós somos muito bons para cumprir rituais, mas para cumprir princípios deixamos muito a desejar. Essa mulher é uma mulher que sabia cumprir os princípios cristãos. Ela não negociava a fé dela. Ela era uma mulher fantástica. Princípios inegociáveis. Eu tenho uma loja lá em Madureira, no Rio de Janeiro. E eu estava fechando a loja, já era noite. Sabe que Madureira, quando as lojas fecham, fica tudo deserto. As lojas têm horário para fechar e fica tudo deserto. Eu fechei a loja, entrei no carro com a minha esposa e com a funcionária, engatei a ré. Um carro parou atrás de mim, eu não vi. Estacionou. Eu amassei a porta do carro. A porta entrou para dentro. Era um Celta zero. Um Celta preto, sem placa, novinho. Tudo deserto, não tinha ninguém na rua. Olhei para um lado, olhei para o outro, e o cão assoprando no ouvido: vai, engata a primeira e acelera. Olhei para minha esposa assim, desliguei o carro, desci, aí tem um prédio, e tem os interfones, comecei a tocar um por um, até achar o dono do carro. Princípios são inegociáveis.
Comecei a procurar o dono do carro e achei. O senhor é dono do carro que está aqui na esquina? Eu falei, sou, o céu está preso. Desce aí, por favor. E ele desceu e falou, amassei o carro do senhor. Vamos ver como é que a gente faz para consertar isso aí. E a mulher do cara lá na janela, lá em cima, gritando, vai pagar. Se eu chamei é porque eu vou pagar. Vai pagar. Ele, calma, mulher. Aí negociamos, colocamos o carro no conserto, trocaram a porta, ajeitaram. O carro ficou novinho. Novinho o carro ficou. Passou um ano inteiro. O aluguel da loja precisava ser renovado. Eu não tinha mais fiador. O fiador foi para Paraíba. Foi para o norte. Liguei para ele e falou, não tem como. Arruma outro fiador. Mas ninguém quer ser fiador de ninguém. Ninguém quer ser fiador de ninguém. E eu liguei para a imobiliária e falei, eu preciso falar com o proprietário do imóvel. Ele falou, nós não podemos dar o telefone do proprietário. E minha esposa ligando, insistindo, até que o dono da imobiliária se cansou e deu o telefone. Ele é um português, ele não vai atender vocês. A minha esposa conseguiu ligar para ele, eu queria conversar com o senhor podia vir aqui na loja, aqui na estrada do Portela, 683, queria conversar com o senhor. Tudo bem, marca o horário. Aí marcamos o horário, preparamos um cafezinho, tudinho. Quando deu o horário certinho, quem entra pela porta? O dono do Celta. Ele é o dono da esquina toda ali, todas as casas, todas as lojas, é tudo dele. Dono de tudo, não se negocia a princípio. Falei para ele, olha, não tem fiador. Ele falou, é você? Ah, dá um depósito aí, tá tudo certo. Renovamos mais de não sei quantos anos. Você pode dar um glória a Deus? Fala pro teu irmão, não negocie princípios. Fala, não negocie princípios. Jesus saiu do deserto, o diabo transportou até o monte alto, o pináculo do templo, e falou, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. E ali ele mostrou todos os reinos para Jesus. Jesus repreendeu e disse, para trás de mim, Satanás. Somente a Deus adorarás. E somente a Ele servirás. Mas ninguém quer ir para Jope. Porque Jope tem que cavar poço. Jope tem que suar a camisa. Jope tem que pagar o preço. Ninguém quer pagar preço. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tem que pagar o preço. Eu fui cortar o cabelo, lá onde eu moro, fui cortar o cabelo, olha o nível. E o rapaz tatuado, daqui do pescoço para baixo, o corpo inteiro. Ele, o senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. Ele falou, também sou pastor. Senhor pastor, que benção. Então, não vou julgar, né? Sou pastor. Quanto tempo o senhor é pastor? Aí ele falou, sou pastor há 6 meses. 6 meses, eu fui consagrado dentro da cadeia. Ele falou para mim, fui consagrado dentro da cadeia. Aí eu saí da cadeia, fui para a igreja, o profeta falou que eu tenho uma chamada pastoral. Só que o pastor não quer me dar uma igreja para dirigir. Aí eu abri uma igreja, eu não posso desobedecer a voz de Deus. Os irmãos vê o nível que está acontecendo aí fora. Tem gente brincando de ser crente, mas Deus ainda conta com os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, aqueles que não negociam princípio. Meu Deus do céu, a minha geração ninguém queria ir para Jope, mas essa mulher aceitou o desafio. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém observando, é obra solitária, é obra espinhosa, mas ela não está aqui para querer aplauso, ela não está aqui para querer holofote, ela não está aqui para querer reconhecimento, ela estava ali simplesmente para fazer a obra a qual a Deus havia chamado. O problema é que muita gente quer subir de elevador. É o elevador. Deus não te chamou para entrar em elevador, te chamou para subir de escada. Fica de pé comigo, já vou encerrar agora. Eu recebi um convite de um pastor da convenção geral. E ele falou, vem para cá. Aqui eu vou indicar teu nome. Aqui eu vou te indicar, eu vou falar o teu nome.
Eu fiquei até empolgado em certo momento, que a gente se empolga, que a pessoa é influente no Brasil todo, dentro das convenções no Brasil. E Deus me deu um sonho de um elevador e uma mão dentro do elevador fazendo assim. E eu acordei daquele sonho assustado, fui orar. E Deus falou comigo: se tu entrar nesse elevador, o meu espírito não entra contigo. Deus está falando com alguém aqui. Alguém que até recebeu uma proposta. Não entre no elevador, fique na escada. Não procure alta promoção. Espera que o tempo certo de Deus, Ele vai exaltar o nome dEle na tua vida. Coloca a mão no teu peito. Vou fazer uma oração por você. Eu encerro aqui a minha participação. A obra é espinhosa mesmo. A obra é solitária mesmo. Mas Deus está esperando quem é que vai aceitar o desafio. É necessário uma mudança de pensamento, uma mudança de mente, uma metanoia verdadeiramente. Não estamos aqui para nos promover. Deus nos colocou aqui para fazer a obra dele. Seja um missionário dentro da sua casa. Seja um missionário no seu trabalho. Seja um missionário na sua escola, na sua faculdade. Deus está precisando de homens e de mulheres que se posicionem. É tempo de posicionamento. Essa mulher só fez diferença na geração dela porque foi uma mulher de posicionamento. Todas as vezes que você se posiciona, todas as vezes que você se decide se posicionar diante de Deus, pega isso aqui. Você está correndo um grande risco. Daniel decidiu não se contaminar. Ele correu um grande risco. Porque depois do espaço de alguns dias, se a aparência dele fosse pior do que os demais, Daniel seria morto junto com quem permitiu que ele comesse apenas legume. Mas o posicionamento de Daniel, além de trazer risco, também trouxe benefício para a vida dele. Daniel orava 3 vezes ao dia. E fizeram um decreto no espaço de 30 dias, ninguém ora. Daniel se posicionou: vou continuar orando. Isso trouxe risco para a vida dele. O teu posicionamento com Deus vai trazer risco. Mas através desse risco, Deus vai te dar uma grande vitória. Sabe por quê? Daniel decidiu continuar orando. Daniel podia orar com a janela fechada, não podia? Mas ele continuou orando com a janela aberta. Daniel podia orar em silêncio no pensamento, não podia? Mas ele decidiu continuar orando de voz alta. E o posicionamento de Daniel, Deus honrou a vida de Daniel. E todos aqueles que queriam a vergonha de Daniel foi envergonhado no lugar dele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se posicionaram: não vamos nos curvar. Esse posicionamento trouxe um risco para a vida deles. Mas quem tentou queimar Sadraque, Mesaque e Abednego foram queimados, lançados na fornalha, e Deus deu vitória àqueles 3 homens. Fala para o teu irmão que está do seu lado: o teu posicionamento vai te trazer risco, mas também vai ter exaltação de Deus na tua vida. Até vassoura. É tempo de posicionamento. 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 Deus te chamou para se posicionar. Você não é crente 007. Você não é crente espião que ninguém sabe na tua casa, na tua rua, no teu trabalho que você não é crente. Deus te chamou para posicionamento.
Aonde você colocar a planta dos seus pés é para você fazer a diferença. Aonde você entrar é para você fazer a diferença. Coloca a mão no peito, eu vou orar. Deus santo, Deus eterno. Só tem levantado um exército de mulheres, Pai, para fazer a diferença nesses últimos dias da tua igreja na face da terra, Pai. Oh, Pai santo, Deus de Israel. Oh, Pai amado, Deus poderoso. Dá força a essas mulheres, Senhor. Capacita elas, Pai, para uma grande obra, Senhor Jesus querido. Só tem a realizar na vida de cada uma específica aqui dentro nessa noite, Pai. Que elas venham sair daqui nessa noite avivadas. Venham sair daqui nessa noite renovadas. Com uma unção nova, fresquinha, Pai, sobre a vida de cada uma delas, Pai. E quem pensou em parar, quem pensou em desistir, Senhor, quem pensou em olhar para trás, Senhor, joga por terra agora esse desânimo, joga por terra agora essa tristeza, essa angústia, Pai. Oh, Pai, alguém que está passando por batalha espiritual, entra na casa agora. Quebra as correntes agora. Quebra as cadeias agora, Senhor. Blinda a nossa casa, blinda a nossa família. Blinda o nosso casamento, Senhor, o nosso ministério. Toma a vida de cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos em tuas mãos, Senhor. E opera grande maravilha no meio da nossa casa. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. E só quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor com toda a sua força. Aleluia. Aleluia. Quem sentiu Deus aí? Ele está aí, irmãos. Pena que nem todos pôde receber. Eu recebi porque Deus falou profundamente ao meu coração. Vale a pena pagar o preço? Você trabalha o ano todo. E às vezes você fica perguntando, Senhor, por que tanta luta? Mas o Senhor nos dá vitória. E quando ele estava falando de Ponta Porã, é pertinho de onde nós viemos. Cidade difícil. Foi lá que Deus passou a gente também. Você vê que Deus faz diferença. E quando o pastor foi pastorear Marabá Paulista, tinha anos que ninguém era batizado com o Espírito Santo. A igreja fazia como meu sobrinho dizia, uma geladura. Em pleno culto de domingo, o Senhor disse para o pastor, 8h30 eu vou começar a batizar com o Espírito Santo. Aí alguém diz assim, esse pastor está ficando doido. O povo tudo desligado, tudo calado. Eu digo para você que 8h30 Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. E nós tínhamos um homem naquele lugar. E ele foi batizado, foi o primeiro a ser batizado com o Espírito Santo. Aquele homem falou em mistério a noite toda, falando em mistério. E a mulher dele não era evangélica, ela chegou, foi buscar o marido na igreja, levando ele perguntando se ele estava ficando doido. Doido por Jesus. Né? É desse jeito. Quem não está em Cristo não vai entender nada. E eu sei dizer que Deus ali levou a gente para 9 meses naquele lugar. E trabalhou de uma forma que hoje nós estamos aqui. Eu sempre costumo dizer, não sei quantos anos, quanto tempo estaremos aqui. Nós estamos ao dispor do Senhor. Aonde Ele nos mandar, nós estamos indo. Amém? Que Deus possa abençoar. Vamos ouvir o coral adorar o Senhor. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus
receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos, ensina teus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder, se ele não quiser aparecer, mas se o povo entender que meio ao silêncio está, e ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, o ar é forte, é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há o céu em toda a terra e céu, e outro igual não há. O que adianta ter olhos se não enxergar, ver a sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos, inclina teus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder, se ele não quiser aparecer, pra seu povo entender que meio ao silêncio está, e ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, tem mais força fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há os céus em toda a terra e céu, e outro igual não há. 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 Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, tua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há. Aleluia! 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 Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu não sei se há alguém nessa noite que não aceitou Jesus, entrou por essas portas e quer ter um encontro com Cristo, é só vir aqui à frente.
E nós vamos orar por você nessa noite. Glória a Deus. Nosso trabalho prossegue amanhã, continua o grande congresso às 19 horas. Venha participar. Deus tem uma palavra profética para cada um de nós. Vamos encerrar esse culto nessa noite orando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo. Quem sentiu que Deus falou para você, diga amém. Diga como é que vale a pena. É uma pena que nem todos vieram para ouvir Deus falar, né? Uns não sabem nem o que aconteceu aqui dentro. Não sabem nem o que aconteceu. Porque não veio cultuar a Deus. Mas os que vieram receber de Deus, recebeu. Obrigado ao preletor dessa noite, obrigado à sua equipe. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém? Senhor, despede o teu povo na tua paz. Leva cada um para os vossos lares. Dá uma noite tranquila. Se não for hoje a noite do arrebatamento, permita que continuamos firme até a sua volta, Senhor. Não nos deixe contaminar, Pai, mas que possamos ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Deus, abençoa tuas filhas. Guarda a tua igreja debaixo do teu sangue. Eu abençoo nessa noite os teus filhos que trouxeram, Senhor, águas para ser orada. Eles crêem, Senhor, e quer a tua bênção, a tua misericórdia. Que uma gota do teu sangue esteja sobre essas águas, Senhor. E eles sejam abençoados pelo poder da tua palavra. No nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amem e aguardam a vinda de Jesus. A igreja diga: amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós. Deus abençoe os irmãos. Amanhã às 19 horas começa o trabalho. Amém? Continuação às 19 horas. Venha participar.